Oi, gente, eu sou o professor Espinga, né? Sou professor de biologia aqui do H+, tá? E a gente está conversando em relação a essa revisão rápida que nós estamos fazendo do Enem, em relação à genética, tá? Então, tem uma série de exercícios aí, que a gente vai fazer grande parte deles, né? Dependendo do horário, tá? Para a gente poder terminar na boa. Então, é mais ou menos o seguinte, ó, esses exercícios, gente, são diversos. Então, tem exercício de cruzamento, tem exercício que tende mais para biotecnologia, eles são meio misturados, tá? E é por isso que eu optei por fazer exercício por exercício, né? Até o limite que dá tempo para a gente fazer, legal? Ao invés de dar uma revisão zona geral, porque não tem como, que eu vou ter que pegar vários tópicos, tá? Mas, gente, apesar de tudo isso, isso aqui que está na lousa não pode descer. Isso aqui é a base de toda a genética atual, tá? Legal. Quando você fala que é a base, não certo? Você fala que é o fundamento, tá? A gente quer dizer que isso aqui é usado para fazer uma série de exercícios que vão aparecer aí. Então, gente, vou direto para o exercício 1 e dá uma olhada no esquema que apareceu aí, ó, a questão do Enem PPL, e ela fala o seguinte: você tem um esquema, e esse esquema está representando alguns passos de uma série de reações metabólicas, transformando o aminoácido fenilalanina em 4 possíveis substâncias, tá? Essas reações enzimáticas são o resultado da expressão de alélos dominantes azão, bezão, cesão e desão. Gente, olha isso e olha como você tem que trabalhar com esse tipo de coisa. Vou ler a última frase. Essas reações enzimáticas são resultado da expressão de alélos dominantes, azão, bezão, cesão e desão, tá? É o seguinte, vocês sabem de velho, tá? Que você, azão, olho escuro, por exemplo, azão, olho escuro, azinho, olho claro, tá? Então, a gente vai aprendendo de genética, baseado na genética clássica, que é a genética do Mendel, gente, lá atrás. E essa genética do Mendel aí considerava que um gene define um fenótipo. Azão, olho escuro. Azinho, olho escuro, são fenótipos. Azinho, olho claro, tá? Então, o azão definindo o genótipo olho escuro e o azinho definindo o fenótipo olho claro, tá? Cuidado, rapidinho. Caráter é o todo. Então, caráter é cor. Então, você tem um caráter, cor de olho, um fenótipo, olho escuro, outro fenótipo, olho claro. Então, o fenótipo, gente, é a variação do caráter. Repetindo, ó, caráter cor, escuro, é uma cor, tá? Legal, então, olho escuro é um fenótipo, olho claro é um fenótipo, mas os dois são cores, o caráter é cor. Então, essa ideia, gente, que a primeira lei de Mendel fala assim, ó, um par de genes define um caráter. Ou a segunda lei de Mendel fala, ó, 2 pares de genes definem 2 caráteres, é extremamente antiga. E daí a série de dificuldades que normalmente a gente tem. Porque hoje, gente, a gente sabe que um gene não define um caráter. Um gene codifica uma proteína. Tá? A diferença de abordagem foi total e essa é a genética moderna que a gente vê hoje. É a genética que vocês vão usar, gente, na profissão de vocês, desde que, obviamente, vocês façam biológicos, tá? Tudo bem? Então, dá uma olhada nisso. Ó. A partir de um gene, gente, você tem um processo chamado de transcrição. O que é transcrição? É síntese de RNA e, no caso, RNA mensageiro. Tá? Aí o RNA mensageiro sofre uma tradução. O que é tradução? É síntese de uma proteína específica. Tá? Essa proteína, gente, pode ser hemoglobina, que é uma proteína que tem uma função de transportar oxigênio, e também o CO2 em menor quantidade. Tá? Essa proteína, gente, pode ser a queratina que está na sua epiderme, pode ser o colágeno que está na sua derme, mas pode ser uma enzima. Puta, gente, pode ser alguns hormônios, pode ser, gente, anticorpos, pode ser tanta coisa. Então, o gene, você codifica uma proteína. Então, qualquer aluno, gente, que está seguindo na boa, ele começa a ter uma dificuldade de falar assim, ué, mas o gene define o caráter? A resposta, não, define uma proteína. Então, a questão é, como é que a proteína define o caráter? É por isso que está aí. Eu sei, gente, que vocês têm o material na mão, mas dá uma olhada nisso, tá? O cara começa assim, fenilalanina, vou abreviar. Fenilalanina, moçada, é um aminoácido, certo? Beleza? Esse aminoácido pode ser obtido da alimentação, por exemplo. Tudo bem até aí? Agora, observa isso, gente. O cara fala assim, ó, a partir da fenilalanina, as suas células conseguem sintetizar um outro aminoácido, e esse outro aminoácido é a tirosina, tá legal? E aqui, moçada, aqui tá o pulo do gato. Se liga aí, ó. Ó o que ele pôs aqui, ó. Ele pôs assim, ó, alelo, azão, tá? Vocês estão vendo aí? Aí vai dar a enzima, gente, que eu vou chamar de E1. Isso aqui é uma enzima, tá? Opa, o genazão. Agora dá uma olhada aqui, tá vendo o alelo azão, gente? Olha isso aqui, ó. O alelo azão, que é esse gene aqui, né? Vai definir o quê? Mostrando uma proteína, que essa enzima é chamada enzima 1. Tá legal? Então, do gene, né, que no caso é chamado de azão aqui, o alelo azão, ele não está definindo o caráter, ele está codificando uma proteína. É a proteína que vai definir o caráter. Vocês estão pegando a mente esse negócio aqui? Como assim? Ó, deutirosina, vai acompanhando aí. A partir da tirosina, moçada, as suas células conseguem produzir um pigmento famoso chamado melanina, tá? Vai vendo aí. A partir da tirosina, gente, tá? Ela consegue fazer
tá? Um hormônio que é a tiroxina. Certo? Muita gente conhece, mostrado como T3, T4, sendo que o T4 é a tiroxina mesmo. E a partir, gente, da tirosina, tá? Um outro hormônio famosão também que vocês conhecem como, ó, adrenalina, tá? Tudo bem até aí? Ó, adrenalina. Fechou aí? Legal? Então dá uma olhada, gente, ó. Aqui você tem outro alelo que ele chamou de besão. Vou pôr aqui, ó, alelo besão. E esse alelo besão, a gente está definindo a enzima E3. Vai vendo aí, tá? Vou demorar nessa questão porque ela é a base de todas, tá? Legal. Lá do outro lado, gente, você tem um alelo desão, ó, alelo desão que vai me definir a enzima E4, ó, E4. Tá vendo aí? Tudo bem? E finalmente, gente, aqui, ó, você tem um alelo cesão, né? Por aqui no cantinho, ó, o alelo cesão, que vai codificar, gente, uma enzima que ele chamou de E3, tá? Então, gente, os genes, vocês estão acompanhando? Eu codifico uma enzima. Um gene codifica uma enzima, tá? Então, eu vou voltar na questão essencial da história. Se um gene codifica uma enzima e não caráter, então de onde vem o caráter? O caráter, gente, vem, nesse caso aqui, ó, da ativação da função da enzima, tá? Legal, beleza? Então, agora eu acho que vai fechar. Olha a questão do cara, ó. Qual seria o resultado metabólico de uma criança recessiva para o par de alélos besão? Tá? Ó, o resultado metabólico de uma criança recessiva para o par de alélos besão, tá? Bom, moçada, o besão tá aqui, ó. Esse aqui é o besão. Tá? Quando o alelo besão tá presente, ele codifica a enzima E3, tá legal? Essa enzima, gente, chamada E3, ela vai pegar a tirosina e transformar em melanina. E melanina, moçada, é o pigmento que está dando coloração para a pele. Estão sacando aí? Então, repara, você fala, pô, mas o gene codifica uma enzima? O gene, gente, codifica uma enzima. Melhor, né? O gene codifica uma proteína. Essa proteína pode ser uma enzima. Tudo bem? Legal? Beleza? Mas, moçada, se esse gene besão está codificando a enzima E3, essa enzima E3, moçada, ela vai pegar a tirosina e transformar em melanina. Legal. E uma pessoa, moçada, que tem melanina na pele não é albina. O albinismo é o caráter. Vocês estão sacando? Então, quando você fala assim, moçada, que o albinismo é o caráter, você está querendo dizer, tá, que a pessoa albina não é capaz de sintetizar melanina. E ela não é capaz de sintetizar melanina porque, gente, esse alelo, né, besão aqui, não é o dominante, é o recessivo. Então, gente, a enzima E3 não existe. Então, vamos olhar aqui, ó. Imagina uma pessoa assim, ó, besão, né, ó. Ela é besão, tá? Ou pode ser o quê? Besão, bezinho, tá? Legal. E aqui, moçada, ó, ela vai ter a pigmentação, vai vendo, ó, normal, ó. Pigmentação normal. Tudo bem? Legal. Mas, estou usando a terminologia aqui, né? Se a pessoa for bezinho, ela vai ter sem pigmentação, ausência de pigmentação, ó, sem pigmentação. É isso, gente, sem melanina, né? Legal. Aliás, essa pigmentação é melanina, né? Por aqui que é melhor, ó, melanina. Então, no primeiro caso, gente, ela tem melanina. E no segundo caso, ela não tem melanina, ou seja, ela é albina. Sacaram aí? Vê se vocês pegarem a ideia, gente. Ó, o gene codifica uma proteína, a proteína codifica o fenótipo. Em outras palavras, ó, o genótipo codifica o fenótipo. As proteínas vão determinar o que a gente chama de fenótipo. Essa é a genética moderna. Tá? Legal. Então, olha a pergunta de novo, vou ler de novo. Ó. Qual o resultado metabólico de uma criança recessiva para o par de alelos besão? Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Se ela tiver o besão, gente, seja no besão ou besão bezinho, ela vai produzir enzima, né? Vocês sabem que o besão é dominante, né? Então, besão bezinho, você vai ter o quê? A enzima E3, e essa enzima E3 é ativa. Tá? Então, ela é funcional. Olha só o que vai acontecer, gente. Ó, você tem a tirosina, vou pegar aqui, ó, tirosina, que está no esqueminha aqui, ó. Você tem a tirosina, tudo bem? Aí, gente, o alelo besão transforma a tirosina, melhor, né? Desculpa. O alelo besão codifica a enzima E3, que vai transformar a tirosina em melanina. Então, olha só, gente, em melanina. E aí a pessoa vai ter pigmento na pele, ela não é albina. Sacaram aí? A enzima, gente, a proteína está determinando o fenótipo, o caráter, por incrível que pareça, tá? Então tá aqui, moçada, tirosina, melanina, desculpa, ó. Você tem enzima 3 ativa, ó. Vou melhorar aqui, peraí, ó. E3 ativo, ó. E3. Certo? Legal? Isso se a pessoa for besão, o alelo besão está presente, ou besão bezinho. Tá? Você fala, ah, mas tem um alelo besão só, mas é o suficiente para produzir uma quantidade de enzima 3 capaz de transformar a tirosina em melanina?
vai ter coloração. É por isso que o Bzão é dominante sobre o Bzinho, sacaram? Gente, isso aqui explicou para nós o que é dominância, tá? Coisa que o Mendes não tem explicado. Beleza aí? Mas peraí, se o indivíduo for Bzinho, aí ele é o recessivo, certo? Aí, gente, a enzima E3, ó, por algum motivo, não é ativa. Isso aqui é uma mutação genética, na verdade, ó, não é ativa. Tá? Então, gente, a enzima E3 simplesmente não funciona. Olha o que vai acontecer, gente. Ó, a tirosina está aqui. Certo? Aí, ó, essa reação, quer ver, ó, da tirosina sendo transformada em melanina, simplesmente não vai ocorrer. E não vai ocorrer por quê? Porque, moçada, a enzima E3, nesse caso, não é ativa. O gene Bzinho é uma variação do Bzão e, de alguma maneira, ele produz uma enzima que não é funcional, ou, moçada, nem produz enzima, dependendo do tipo de mutação que o Bzinho é. Certo? Então, aqui, ó, E3 inativa. Então, gente, essa enzima E3 simplesmente não funciona. Gente, se a enzima não é funcional, então a melanina não vai ser produzida. Esse indivíduo é albino. Sacaram aí? Esse ponto-chave, moçada, da genética molecular hoje, né, que é isso aqui que os caras chamam de dogma central da biologia ou da genética molecular, nós vamos usar direto, principalmente na próxima revisão que a gente vai fazer. Aqui é a biotecnologia. Sacaram aí? É por isso que a resposta é alternativa D, no exercício 1, né? Ok? Vamos ver, por aqui vai. Tá? A partir daí, gente, é mais rápido agora, né? Precisava dessa digressão teórica toda. Feito aí? Vamos pegar o exercício 2 agora, ó. Questão 2, então por ele aqui. O que o cara está falando para nós? Bom, o seguinte, ó. Uma intervenção no meio ambiente tem inquietado muitos pesquisadores que consideram um risco reviver uma espécie extinta. Os envolvidos são os mamutes, paquidermes peludos, extintos há milhares de anos. Em cadáveres de mamutes recuperados em locais como a Sibéria, estão sendo conduzidas buscas por células somáticas com núcleos viáveis para posteriormente ser tentada a sua inserção em núcleos anucleados, tá, de elefantes. Tá? Então, vamos ver o que ele está falando. Ó. Você tem cadáveres de mamutes, tá? Legal, que são recuperados de locais na Sibéria, legal. E aí os caras estão produzindo células somáticas, ou seja, células do corpo do mamute. Célula somática é aquela que não são células germinativas, ou seja, não são células que produzem espermatozoides no testículo e que produzem óvulos nos ovários. Óvulos ou ovócito 2, fica à vontade, nesse caso. Sacaram? Aí, a germinativa, gente, estão nas gônadas, testículo e ovário, e a célula somática, qualquer outra célula de qualquer parte do corpo, tá? O que ele quer dizer com isso? Ó? Núcleos viáveis para posteriormente ser tentada a sua inserção em zigotos anucleados de elefantes. Tá? Então, dá uma olhada aqui, gente. Ó. Você tem os mamutes e você tem os elefantes. Tá? Legal. O que ele quer, moçada? Ele quer uma célula somática do mamute. Tá? Então, aqui ó, você tem uma célula qualquer que é uma célula somática do mamute. Aqui está um núcleo dessa célula. Tudo bem? Então, você quer um núcleo. Ó, núcleo. Tranquilo até aí? Olha a ideia, moçada, lembrando, né, que é no núcleo que estão todos os genes, porque os cromossomos estão no núcleo e os genes estão nos cromossomos. Então, todo o genoma do indivíduo, moçada, tirando deixando para lá, né, a questão não vai exigir DNA mitocondrial, tá? Tá aqui no núcleo, tá? Legal, beleza? Aí, ó que o cara vai falar do elefante. Vai pegar, moçada, uma célula de elefante, e essa célula de elefante, gente, é tá? Legal? Inserção em núcleos de zigotos anucleados, né? Então, ó, sendo conduzidos células somáticas com núcleos viáveis para posteriormente ser tentada a sua inserção em zigotos anucleados de elefantes, tá? Zigotos anucleados. O que é um zigoto? É o resultado da fecundação do espermatozoide do óvulo, tá? Então, gente, supondo que isso aqui, ó, é um zigoto. Isso aqui é uma célula somática qualquer do mamute, isso aqui é um zigoto, tá? Legal. Então, olha só, isso aqui é um núcleo do zigoto. Qual é a ideia? Presta atenção, gente. Ó. Não é no núcleo que está todas as informações, ou seja, todo o material genético, exceto, né, o DNA mitocondrial, que nesse caso não é necessário. Não está no núcleo? Tá? Então, o que seria um zigoto anucleado? Fez o zigoto? Fez. Olha só, gente. Ó. Vou pegar e tirar o núcleo. Isso aqui é um zigoto anucleado. Então, gente, preparei o zigoto, fecundei no laboratório, tá? Elefante, espermatozoide e óvulo de elefante, formou o zigoto, tá? Eu dei um jeito de tirar o núcleo daqui. E aí, gente, é o que ele vai fazer, ó. O núcleo que estava aqui na célula do mamute, na célula somática, foi transferida para o zigoto do elefante. Gente, o que isso aqui vai originar? O hémero, se as informações, né, exceto DNA mitocondrial,
Estão todas no núcleo, porque é lá que estão os cromossomos e, portanto, os genes, tá? Legal. Esse zigoto, gente, era de elefante, porque o núcleo era de elefante. Só que eu tirei o núcleo, tá? Então, agora, moça, essa aqui vai originar o quê? Vai originar um mamute, tá? Isso aqui, gente, é uma técnica famosa, né, na biotecnologia chamada de clonagem. Isso aí é clonagem, tá legal? E, em outras palavras, gente, ó, o método citado é denominado de clonagem embrionária. Repara, moça, que ele te avisou, ó, isso aqui é uma clonagem. Por que clonagem embrionária? Ué, moça, porque foi feito no zigoto e, obviamente, o zigoto vai originar o embrião. Daí o termo clonagem embrionária. Esse embrião, gente, que vai se desenvolver a partir desse zigoto, vai originar o quê? Um mamute, tá? Se tudo der certo, é lógico, vai originar um mamute. Portanto, se vai originar um mamute, moçada, qual é, tá, o método? Porque esse método, né, chamado clonagem embrionária é usado? Porque ele vai gerar embriões cromossomicamente idênticos ao parental. E o parental, moçada, o dador do núcleo, é o mamute. Vocês sacaram? Então, a ideia é usar o zigoto de um elefante, né? Legal, para formar um embrião de mamute. Por isso que a resposta alternativa dele. Estão sacando aí? Biotecnologia pura, moçada. No que está baseado? Nisso. Ah, a espinga está zoando. Não estou. Legal. Por quê, moçada? Os genes não estão aqui no núcleo? Tá legal. O núcleo não está... Ou melhor, desculpa, o DNA, moçada. Os genes não são DNA? Genes são pedaços de DNA que codificam uma proteína. Então, moçada, se eu pegar todos os genes do mamute, tá? Esse zigoto vai produzir proteínas de mamute. Como as proteínas definem o fenótipo, como a gente viu aqui, então você vai ter o quê? Um mamutinho nascendo lá, né? Fruto de uma clonagem embrionária. Vocês sacaram aí? Legal, é o que eu falei, nós vamos usar muito isso, inclusive na aula de biotecnologia, talvez até principalmente lá, tá? Exercício número 3. A Anvisa aprovou um produto de terapia gênica no país indicado para tratamento de distrofia hereditária da retina. Bom, lembrando, a retina é a principal região do olho humano, na verdade, do olho de qualquer vertebrado, né? E é a região onde os nervos ópticos estão localizados e os receptores de luz também. Então, lá que vão estar os receptores de luz que vão transferir essa informação, moçada, que é luminosa, né, que é a luz, para os nervos ópticos para gerar imagem no cérebro. Então, gente, alterações na retina são difíceis de lidar, né? Na verdade, quase impossíveis, podem levar a uma cegueira irreversível. Tudo bem? Legal. E aí, gente, você tem uma aprovação de um produto de terapia gênica no país, tá? Que é recomendado para tratamento da distrofia hereditária da retina. Legal. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação do gene humano RFE65. Gente, causada pela mutação de um gene humano que ele chamou de RFE65. Olha o gene aqui. O que significa, gente, que se esse gene é mutante, tá, a proteína ou não vai ser produzida, portanto não vai ter função, ou ela vai ser produzida, moçada, de maneira a ter uma sequência de aminoácidos que vai impedir a função natural dela. Legal. Então, olha só, de novo, gente, qual é o fenótipo? Ou a pessoa é normal, ou a pessoa tem distrofia hereditária da retina. E esse fenótipo, distrofia hereditária da retina, é causado, gente, pela alteração num gene que, consequentemente, não produz uma proteína fundamental para a retina funcionar. E aí, moçada, o genótipo, tá? O gene define o fenótipo, porque o gene define a proteína que vai definir o fenótipo. Espero que vocês tenham sacado isso, nós vamos usar bastante. O produto elaborado por engenharia genética é composto por um vírus no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano, RPE, né, 65, para corrigir o funcionamento das células da retina. Tá? O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá legal. Ó aqui, gente, ó, exercício 3, vai com calma, ó. Legal. Primeiro lugar, é um gene. Se é um gene, está no cromossomo. Então, imagina esse cromossomo. Tá? Tudo bem? Aqui, moçada, por exemplo, ó, nessa posição, ou seja, nesse locus, vai aparecer esse gene RP aí, que eu vou simplesmente abreviar para RP, tá? RP, ó, RP, como é que é mesmo? RPE65, tá? Estou abreviando somente para RP, só que ele é, gente, atenção, ó, mutante. É uma mutação. Ou seja, não codifica a proteína que vai fazer a retina funcionar normalmente, por isso que é uma doença hereditária. Tudo bem? Legal. Olha o que ele vai falar, gente. O produto elaborado por engenharia genética é composto por um vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano,
tá? Legal, para corrigir o funcionamento. Olha a ideia desse vírus, gente, é o seguinte, ó, você tem um vírus aqui, desenhar ele em verdinho aqui, e lembra, moçada, que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, suponha um vírus aqui, ó, desenhar simplesmente assim, ó, tá? Beleza? Esse vírus, moçada, tem uma cópia desse gene, só que é uma cópia do gene normal, tá? Então, ó, vou fazer um desenho assim, só pra gente dar uma olhada, e aqui, gente, tá o RP, ó, RP, só que esse RP, gente, muito importante, é normal. Sacaram aí? Então, qual é a ideia, moçada? A ideia é fazer esse vírus invadir as células da retina, tá? Legal. E aí? Aí, gente, ele vai tentar introduzir esse GNRP normal aqui no cromossomo de maneira, gente, que depois de toda essa sequência, ó o que vai acontecer, ó. Você tem um cromossomo aqui, por exemplo, ó, cromossomo aqui. Aqui você tem o RP, ó, RP mutante. Legal. E a ideia, moçada, é que esse vírus consiga pegar a cópia do vírus, do gene, desculpa, RP normal, e enfiar aqui dentro, tá? Lembra, moçada, que os vírus são capazes, né, de integrar o DNA deles no DNA da célula que eles invadiram. Sacaram? O RP mutante continua lá, gente, ele não funciona, só que agora o indivíduo tem um gene RP normal na retina dele. Consequentemente, nas células da retina, né? Consequentemente, se tudo der certo, ele vai voltar a enxergar. Sacaram aí? Então, gente, o vírus foi usado como um vetor para transferir um gene de interesse para outro indivíduo, tá? É claro que tudo isso é feito no laboratório, é claro, Marcelo, que tem uma série de processos técnicos, né, que podem dar uma série de problemas, e é claro, Marcelo, que isso aqui leva um baita de um tempo para chegar nesse ponto, tá? Mas é um produto de terapia gênica. Legal? Beleza? Então, gente, é assim, ó, a terapia gênica, ela trabalha tentando corrigir um defeito genético em um grupo de tecidos específicos, que está sendo feito no adulto. Legal? Beleza? A clonagem no cérebro é feita no embrião. Então, se você quiser mudar todas as células do indivíduo, tem que ser no embrião, tá? Legal. Se você quiser alterar só algumas células de um tipo de tecido, por exemplo, no caso na retina, aí você chama de terapia gênica. Fechando, gente, ó, clonagem embrionária, tá? Legal. É o que você faz? Você altera o embrião, e se você altera o embrião, todas as células do indivíduo são derivadas dessas células do embrião, tá? Então, ele vai ter o gene alterado nele inteirinho. Estão sacando aí? Isso é clonagem, tá? Terapia gênica, gente, é quando você vai alterar um determinado gene de somente um tipo de tecido, que já ocorre no adulto. Isso aí é para ser tratado em adultos, tá? E a resposta é alternativa E, expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. Esse GRP normal, moçada, como ele é normal, justamente por ele ser normal, ele vai se expressar. E aí a enzima necessária vai ser produzida. É a terceira questão, gente, que a gente resolve usando isso aqui. Eu avisei que a gente usa isso aqui direto, tá? Isso aqui é toda a sua base, tá? Então, 3, alternativa é E. Rapidão, vou apagar a primeira parte e a gente já continua. Tá? Então, pegando de tudo que eu queria dessa aula, né? Qual é o objetivo? Tá? Isso não é só para o Enem, para qualquer prova do país inteiro. É deixar muito claro como é que se usa isso para analisar problemas nesse nível de genética. Tá? Legal. Não adianta decorar isso aqui, gente. Não é assim. Como é que nós vamos usar isso? Usando 3 exercícios. Tudo bem? Tranquilo? Vou apagar aqui, ó, vou deixar esse esquema geral, vou apagar aqui. Ó. Espera aí. Um instantinho, tá, gente? Bom, vamos para o exercício número 4 agora. Tá. Ó. Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas, tá? Isso aqui é incrível, mostrar que as mulheres são mosaicos, sempre. Por quê? Porque assim, ela tem dois, vocês sabem, né? Os homens, né, de modo geral, XY, no sexo masculino, só tem um cromossomo X. As mulheres não são X e X, certo? Então, eu tenho uma pergunta. Chega aí, gente, ó, pegar um indivíduo de sexo feminino, tá? Ela tem um cromossomo X e um cromossomo X, tá? Acompanha, gente, acompanha. Vou pegar os homens agora, ó. Tá? Eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Beleza, aí todo mundo sabe, legal. Gente, o que é um cromossomo? Cromossomo, gente, é uma sequência de genes. Tem vários genes lá, porque o cromossomo, na verdade, é DNA, tá? Você tem 46 cromossomos, você tem 46 moléculas de DNA em cada célula do seu corpo. Legal? Então, gente, você pegar um DNA, ou seja, um cromossomo,
Tudo bem, DNA enrolado em estonas, mas não é necessário aqui, tá? Então, se pegar um cromossomo, você vai ter vários genes no cromossomos, tudo bem? E esses genes aí, moçada, são vários, porque são pedaços. Repetindo, gene, moçada, é um pedaço, vai falando assim, de um DNA, ou seja, de um cromossomo, que codifica uma proteína. É por isso, gente, que a gente representa isso assim, ó, isso aqui é o cromossomo, na verdade, uma molécula de DNA, nesse locus está esse gene, nesse locus está esse gene, e nesse locus aqui, moçada, foi esse gene que foi inserido pelo vírus, o vírus é um vetor. Tá claro aí? Beleza? Tudo bem? Bom, então, gente, se você sacou isso e voltar aqui, você vai perceber um negócio meio estranho, que é o seguinte, ó, o que um gene faz? Um gene, moçada, codifica proteínas. Um gene, gente, não determina o caráter. Isso o Mendel achava na genética clássica, gente, nossa, lá de 1800, 1900. Hoje a gente sabe que um gene codifica o RNA mensageiro, que, por sua vez, vai codificar uma proteína. E moçada, a interação entre essas proteínas, por exemplo, né, se for uma enzima, que vai determinar o que a gente chama de caráter e a variação do caráter, que é o fenótipo, tá? Então, se você sacou isso, você vai sacar um negócio interessante. Chega aí, você vai começar do sexo masculino. Olha isso aqui, ó. Vamos pegar um cromossomo. Quantos cromossomos X tem? Ó, só tem um cromossomo X, tá? Beleza? Então, gente, imagine que tem, sei lá, vai dezenas, centenas de genes, vai no cromossomo X, tá? Legal. Cada gene vai codificar uma proteína, porque a gente sabe que o gene codifica a proteína, tá legal? Mas, gente, só tem cromossomo X. Então, ó, vou dar uma sugestão. Imagine uma proteína A, vai. Tá legal? Beleza? Então, ó, aqui tem um cromossomo X. Por exemplo, será um determinado gene que está no cromossomo X vai codificar o que eu vou chamar de proteína A. Tá? Legal até aí? Beleza? Ou seja, de novo, nós estamos usando isso, que é nossa base, né? É nosso fundamento para tudo que vem na sequência. Tá? É lá que tem que ficar claro. Tranquilo até aí? Mas, se você pegar uma mulher, você vai estranhar. Porque olha só o que vai acontecer. Se liga, gente. Ó. Aqui vai ter 2 cromossomos X. Por quê? As mulheres são XX, ué. Então, gente, ó, supondo, né, que vai codificar essa proteína A, então nós estamos com um problema. Estamos sim. Por quê, moçada? Observa só, ó. Qual é a quantidade, tá? Legal, vai, miligrama, decigrama, centigrama, não importa, moçada, tá? Qual seria a quantidade de proteína A produzida nesse caso, tá? Legal. Aqui, gente, vai ter uma quantidade, ó, X, por exemplo. Sei lá, tá? Se eu pôr X, confunde que o X fica quieto aí. Mas aqui, moça, já eu volto, tá? Aqui você tem um cromossomo X, tá? Cada gene aqui vai conter a proteína A numa quantidade 1 igual a 1, por exemplo. Só que aqui, gente, são 2 cromossomos X, tá? Então, gente, essa proteína A vai ser produzida em dobro. Olha que viagem. Vai olhando. Ter proteína em dobro. Estão pegando? Legal. Sabe qual é a consequência, gente? Aqui vai ter o dobro de proteínas, porque as mulheres têm 2 cromossomos X. Vai ouvindo, calma aí. Tá? Legal. E aqui, uma quantidade simples, tá? Legal, vou por ela única, vai. Simples, vou por única, quantidade única. E aqui em dobro. Legal. Por exemplo, gente, a proteína A, eu vou produzir X de proteínas A se for um indivíduo de sexo masculino, para ter um cromossomo X e 2x da proteína A, porque as mulheres têm 2 cromossomos X. Pegaram? Legal. Só que isso, gente, não pode acontecer. Legal. Atenção, moça, do excesso de proteína pode ser tão prejudicial quanto a falta, tá? Legal. Então, existe uma teoria chamada de mecanismo de compensação de dose, que fala, moça, que nas mulheres um cromossomo X é condensado. Legal. Moça, se eu condensar um cromossomo X, então a quantidade de proteína volta a ser o quê? Única. Legal. É por isso, gente, que apesar das mulheres terem 2 cromossomos X, a quantidade de proteínas, tá, que ela vai produzir é aproximadamente a mesma dos homens, porque um X está condensado. Tá? Legal? Então, olha aqui, gente. Ó, um X é condensado. Um X é condensado. Como é que chama o cromossomo X, gente, condensado? Cromatina sexual, também conhecida como corpúsculo de Barr. Ó, cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Ou corpúsculo de Barr. Não lembro se são 2 As ou uma só, tá? Vou chutar 2 As. Tá? Essa cromatina sexual. Ou seja, gente, se só um X é funcional, ó, só um X
é funcional, apesar delas terem dois, moçada, somente um cromossomo X é funcional, então qual é a consequência? A consequência, gente, é que a proteína, tá, A, vai ser produzida na mesma quantidade. Ó, a síntese da proteína A, ó, proteína A, vou usar o mesmo termo que eu usei aqui, ou seja, gente, elas não produzem o dobro. Apesar de terem dois genes, né, e não só, que tem dois cromossomos X, tá? Elas vão produzir a mesma quantidade dos homens. Essa é toda a teoria, moçada, que fala em relação à cromatina sexual. Sacaram aí? Opa, saímos daqui novamente, tá? Ó, se fosse um X, ia dar uma proteína. Se fosse dois cromossomos X, ia ter o dobro de genes, duas vezes a quantidade de uma determinada proteína, só que isso não acontece. Sacaram? Essa famosa teoria aí, moçada, que fala o quê? Da inativação aleatória de um dos cromossomos X. Cuidado, numa célula, ó, é assim, uma mulher recebeu um cromossomo X do pai, um cromossomo X da mãe. Vamos fazer assim, gente, ó, um cromossomo X do pai, um cromossomo X da mãe. Então, amarelo do pai, rosa da mãe, tá? Legal, beleza? Numa célula qualquer do corpo dela, moçada, o cromossomo que ela recebeu do pai X condensa. Ah, se condensa é inativo, tá? Esse está funcional. Só que na outra célula, gente, esse que ela recebeu da mãe condensa. Esse é funcional. Então, em cada célula, gente, um dos dois cromossomos X pode ser inativado. A inativação é aleatória, tá? Essa é a famosa cromatina sexual. Tudo bem? Pergunta assim, ó. Entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de, tá? Então, gente, uma mulher heterozigota, vou pôr ela aqui embaixo, tá? O exercício fala assim, uma mulher heterozigota para uma doença qualquer ligada ao sexo. Ligada ao sexo, gente, significa, tá no cromossomo X, vou repetir, ó. Ligada ao sexo significa que o gene está exclusivamente no cromossomo X. Legal? E ela é azãozinho, ó. Então ela é heterozigota, tá? Legal. E aí, moçada, em uma das células vai inativar o azão, cromatina sexual, sobre o azinho. Na outra célula vai inativar o azinho, sobre o azão. Legal. Então a inativação ocorre ao acaso em cada célula do corpo dela, tá? Legal. Em outras palavras, moçada, a expressão é variável, tá? Que é a resposta. Ele fala assim, ó, entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de resposta alternativa E, gente, ó, expressividade variável, tá? Por quê? Numa das células, moçada, o azão vai se expressar, o azinho está inibido. Na outra célula, o azinho vai se expressar, o azão está inibido. Sacaram aí por quê? Por causa da inativação aleatória do cromossomo X. Beleza? Sacaram? Aí a probabilidade de inativar o X-azão é metade, 50%, e de inativar o azinho também é 50% em cada célula do corpo dela. Tá? Ah, moçada, uma coisa importante, anota aí, por favor, o que é expressividade? Tá? Significa falar assim, ó, o gene se expressa. Significa falar, gente, que esse gene é ativo, que esse gene é funcional. É isso que significa falar o gene se expressa. Daí o termo, ó, expressividade variável. Ele se expressa, não seria algumas células, né? E não se expressa nas outras, dependendo se ele foi inativado ou não. Alternativa E no exercício número 4. Tá? Aliás, está aqui. Tranquilo? Vou apagar esse cantinho da lousa também para a gente continuar e vamos fazer exercício número 5. Vem aqui. Aqui, ó. Também dá, né? Não. Joguei na água aqui. Exercício número 5. Vamos embora. Opa, que era o fenótipo, né? Bom, olha só. Os búfalos são animais considerados únicos, rústicos, pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Eles são meio bravos, né? Isso que o cara quer dizer. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida proporcionando o aparecimento de enfermidades como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Tá? Ele fala assim, ó,
Qual o procedimento biotecnológico prévio é recomendado, desculpa, nessa situação, tá? Aí temos a transgenia, terapia gênica, vacina de DNA, clonagem terapêutica, tá? E mapeamento genético, tá? Legal, beleza? Bom, o que ele está falando, moça? Ele está falando que os búfalos são deixados livres, sem nenhum controle reprodutivo, tá? E isso, gente, permite que a consanguinidade ocorra. Consanguinidade é quando você tem cruzamento entre indivíduos que são parentes, tá? Então, você tem um macho e uma fêmea produzindo o quê? A descendência de búfalos, tá? E aí, quando eles são criados soltos, gente, você tem uma chance de um búfalo, que na verdade é um filho, cruzar com a própria mãe dele, ou o pai, não será búfalo, se é que ele é criado junto também, né? Cruzar com a própria filha dele. Isso é consanguinidade, certo? E isso, gente, tem um problema, porque a gente sabe que relações, né, que ocorrem entre indivíduos da mesma família, ou seja, consanguíneas, podem ocasionar um aumento, tá? E na probabilidade, na verdade, né, de alguma doença hereditária, se estabelecer na população, certo? Essa consanguinidade. Tranquilo? Certo? Aí ele fala assim, ó, pode ser albinismo e búfalo, em defeitos cardíacos, tem vários aí. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas, tá? Tudo bem? Legal. Então, separar os animais de forma adequada. Então, qual é a ideia, gente? Tá? Eles estão sendo criados tudo junto, tudo misturado lá, e a ideia é separar. Ou seja, moçada, pegar búfalos, né, da mesma família e separar eles em campos de criação diferentes. É isso que ele está falando, para reduzir ao máximo a consanguinidade, tá? Só que agora tem um problema, gente. Nos búfalos não é muito fácil você ter o quê? Você ter uma visão, né? Se um determinado búfalozinho ou bufalazinha, tá? É filha de um determinado casal, porque os caráteres não são tão evidentes assim. No ser humano, gente, por exemplo, você olha, você fala, meu, essa criança é a cara da mãe dele, é a cara do pai, é a cara do vô, da avó, seja lá o que for, tá? A gente percebe isso, talvez, por causa da riqueza de detalhes na face humana, que é gerada, no cérebro, por essa distribuição de músculos incrível que a gente tem. Então, gente, é mais fácil. Agora, num búfalo não é muito fácil assim. É difícil você separar um do outro e falar, ó, esse búfalo é filho daquele casal, ou daquele, tá? Então, gente, que tipo de tecnologia podia usar para separar de uma mesma maneira mais precisa, tá? Transgenia, não, moceira, vocês separaram o lance? Eu não estou usando uma técnica biotecnológica para fazer, tá? Eu preciso usar uma técnica, moceira, mais simples, porque eu só quero separar. Eu não quero transformar um embrião. Transgenia, moceira, é quando você tem um animal que tem uns genes e outros. Que transgenia? Ó, genes transportados, ou transferidos, né, de um para o outro, transgenia. Não é o caso aqui. Tá? Terapia gênica, a gente já falou, moçada, é o processo de alterar um determinado gene num tecido específico de um adulto, tá legal? Cuidado, moçada, a transgenia pode ser feita no embrião, que é a clonagem embrionária. Você vai alterar todas as células do indivíduo que vai nascer depois, tá? Agora, moçada, a terapia gênica já é para o adulto. Você vai alterar só determinados genes e exclusivamente alguns tecidos, ele é bem restrito. Também não é. Vacina de DNA, a gente tem nada a ver com vacinação. Eu não estou querendo proteger imunologicamente o rebanho. Eu quero evitar que indivíduos da mesma família cruzem entre si. Tem nada a ver com vacinação. Clonagem terapêutica, tá? Que é um tipo de clonagem, certo? Que tem um fim terapêutico qualquer. Ou seja, né, curar, por exemplo, fazer uma vaca, por exemplo, produzir hormônio de crescimento humano, tá? Pode ser considerado clonagem terapêutica. Legal? Então, a resposta, a gente chama de mapeamento genético. Ao invés de ficar olhando os búfalos e falar, ó, é parecido, 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 você faz um mapa genético deles, né? Porque assim você tem mais certeza se é um descendente de um determinado casal ou não. Você pode separar melhor a alternativa E. 6. A deficiência de lipase ácida lisossômica, ó papo, o Enem é incrível, moçada, é incrível, tá? Porque as questões em si, né, as perguntas, são difíceis, na verdade, mas, moçada, o enunciado, em alguns casos, usa biologia bem moderna, uma linguagem moderna. Então, o grande lance do Enem é muito mais entender o enunciado que qualquer outra coisa. Olha o que ele fala, ó, a deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Legal. Isso significa falar, moçada, que dos 23 pares de cromossomos que a gente tem, assim, ó, o cromossomo 1 é o maior de todos, o cromossomo 2 é um pouquinho menor, o 3 é um pouquinho menor, e aí vai. Tá? Legal. O cromossomo 10 ele também é mediano, é um dos pares de cromossomos que a gente tem, e é lá, moçada, que o gene que causa a deficiência de lipase ácida lisossômica está.
Pô, a gente já tem essa informação, nossa espécie, claro que tem. Isso é o famoso projeto Genoma que fechou décadas atrás. Faz tempo que a gente sabe disso. Bom, os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Os pais do paciente podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado, tá? Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença, tá? Legal. Olha o que ele perguntou. Essa é uma doença hereditária de caráter, tá? Legal. Atenção, gente. Toda vez que ele perguntar para você, ó, qual é o tipo de herança, ele quer saber duas coisas básicas. Primeira coisa, se é dominante ou se é recessivo. Segunda coisa, se é ligada ao sexo ou se é autossômica. Ou seja, gente, o gene que você está considerando está localizado aonde? Nos cromossomos sexuais, no X, ligado ao sexo, no Y, restrito ao sexo, tá? Legal. Ou está no autossômico, que é um cromossomo que é comum aos homens e às mulheres, tá? Então, ó, se é dominante ou recessiva, se é autossômica ou se tem algum caráter sexual, tá? Beleza? Nesse caso, moça, ele deu um toque, nossa, assim, ó, fundamental para nós também, que é o seguinte, ó, os pais, nesse caso aqui, não têm a doença. O filho tem. Legal que ele falou assim, ó, os pais nem sabiam que eram portadores dos genes, tá? Então, olha só, gente, nós vamos cair na regra de ouro da genética clássica, hein? Clássica. Ó, você tem um casal, tá vendo? Sim. Certo? Legal. E esse casal, moçada, ó, os pais pacientes podem não saber do primeiro filho afetado. Então, filho afetado. Como eu não sei o sexo, eu vou pôr um losango, tá? Isso significa que você não sabe se é masculino ou feminino, mas também não importa, porque a herança não está ligada aos cromossomos sexuais, tá? Afetado. Tá claro? E aí, gente, qual é o único jeito de pais não afetados, sem a doença, terem filhos afetados? Somente se os pais forem heterozigotos. Ó, azão, azão. Tá? Porque, gente, se o pai, por exemplo, for azão, tá? Não tem como o filho ser azinho. Porque para o filho ser afetado, ele tem que ser azinho. Tá? Legal. Ó, ele recebeu um azinho do pai e recebeu um azinho da mãe, ou vice-versa. Tá? Como faz? Tá claro aí? Beleza? Ou seja, moçada, toda vez que você tem pais iguais, filho diferente, obrigatoriamente os pais são heterozigotos, tá? Agora, é só olhar, moçada. O que é isso aqui? Não é recessivo? Ó, a doença chama deficiência de lipase ácida lisossômica, tá? Legal. Beleza? A herança, moçada, ó, a doença é recessiva. Tá claro? O azinho, gente que vai apresentar essa anomalia. O azinho não, tá? Então, ó, é recessivo. Tá claro? Então, gente, ó, normal. Dominante, ó, normal. Ou seja, não tem a doença. Normal não é muito legal usar, tá, gente? Mas não tem a doença dominante, certo? E a doença tem um caráter o quê? Recessivo. É por isso, gente, que a resposta do exercício 6 é a alternativa A. Tem um caráter recessivo. Sacaram aí? Mas não terminou. Ah, quer dizer, o exercício terminou. Vamos voltar aqui de novo. E aí, gente, ó, qual é o caráter? Ou a pessoa não tem a doença, entre aspas, normal, ou ela tem uma doença chamada deficiência de lipase ácida lisossômica, tá? Legal. Em outras palavras, moçada, o gene, tá? Mutante aí, seja lá o que for, recessivo, melhor, está definindo o caráter? Não, moçada, o gene está codificando uma enzima. Então, gente, o que é lipase ácida lisossômica? Uma enzima. Ei, como é que eu sei que é uma enzima? Termina em asma, moçada, olha, lipase ácida lisossômica, tá? Então, gente, você tem um gene aqui, ó, que eu vou chamar de azinho, ó, porque eu usei o quê? O azinho aqui. Então, ó, vou chamar ele de azinho, que vai fazer isso, gente, ó. Vai codificar um RNA mensageiro? Resposta, por algum motivo não, ou o RNA mensageiro não é funcional. Então, ele não vai existir ou não funciona, tá? E, finalmente, esse RNA mensageiro era para codificar a lipase ácida lisossômica, que é uma enzima que fica no lisossomo, tá? Ó, lipase, enzima, ó, ácida, vou abreviar aqui, ó, lisossômica. Tá? Acontece, moçada, que se ó, o genazin não é funcional, essa reação não vai acontecer, o que significa que não vai ter, ou o RNA mensageiro não é funcional, o que significa que essa enzima até existe, mas não é funcional, tá? Ou então ela simplesmente não existe. Legal? A ausência da enzima codificada pelo genazão, né? Legal, o azinho não codifica a enzima, causa o caráter que é essa doença. Sacaram aí? E aí, moçada, o genótipo define o fenótipo. Fenótipo, ó, é o quê?
o conjunto das relações entre as proteínas, senão elas determinam o fenótipo. Quando tem enzima, fica mais fácil ainda de ver a alternativa E. Tá? Tudo bem? Bom, gente, então, por enquanto é isso, né, na aula de hoje, né? Por favor, deixe isso aqui na cabeça que nós vamos dar direto na próxima revisão. Legal? Estou me despedindo de vocês agora, foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá? E até a próxima aula.